Olá, sejam bem-vindos a mais um Urbanidades, podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou João Freitas, o seu anfitrião, e estou hoje na companhia do Apoena Mano. Tudo bem, Apoena? Seja bem-vindo. Olá, ouvintes. Olá, João. Tudo bom? E do Diego Peralta. Oi, Diego, tudo bem? Fala, João. Olá, ouvintes. Entender a cidade do Rio de Janeiro já é difícil, mas convidar o filósofo Walter Benjamin e o cronista João do Rio para uma mesa do Bar Madrid e explicar ao som do samba com a leveza de um papo de bar o que é a gramática dos tambores, a tradição dos doces de Cosme Damião, os sabores sagrados, a hermenêutica do jogo da porrinha, o assassinato do velho Maracanã, a festa da Penha, a ecologia amorosa das brincadeiras de rua, entre outros assuntos, é uma tarefa que só mesmo o nosso convidado de hoje conseguiria. É com muita honra que damos boas-vindas a Luiz Antônio Simas. Simas, que prazer ter você aqui, meu caro. Opa, tudo bom, João? Obrigado. Diego, Apoena. Sim, mas a gente está aqui hoje para conversar sobre o seu livro mais recente, O Corpo Encantado das Ruas. E é impressionante como você traz imagens riquíssimas para explicar os conflitos, as tensões, as belezas que constituem a rua, mais especificamente as ruas do Rio de Janeiro. E aí, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria de fazer duas perguntas. Talvez se eu te perguntasse qual o sentido da vida fosse mais fácil de responder, mas vamos lá. O que é a rua e de quem é a rua? O sentido da vida seria muito mais fácil responder, porque eu podia dizer alguma coisa como nenhum e a coisa estaria resolvida. Mas quando a gente fala da rua, é muito complicado. Por quê? A rua no Rio de Janeiro, eu penso a rua a partir do Rio de Janeiro. Então, a rua é, sobretudo, um espaço de construção de sociabilidade. Mas eu acho que não dá para definir o que é exatamente a rua, por quê? Porque a rua é disputada. Então, você tem inúmeras visões sobre o que deve ser a rua, né? Como é que deve ser a rua na modernidade, como é que é, a rua hoje, como é que funciona esse tipo de coisa. Mas, grosso modo, eu acho que existem duas maneiras de você enxergar a rua. Há quem veja a rua como um ponto de encontro. Eu acho que a rua, fundamentalmente, é isso. A rua é um espaço público, é um espaço de encontro, é um espaço de construção de sociabilidade, é um espaço de construção de rede de proteção social, que apaixona, ao mesmo tempo assusta, assombra, é tensa, intensa, as ruas vivem, as ruas morrem, como dizia João do Rio, né? Então, basicamente, eu acho que a rua é esse espaço. Há quem ache que a rua é simplesmente um ponto de passagem para a circulação de mercadoria, para a circulação de gente apressada, corpos domesticados no mercado de trabalho, mas eu creio que a rua, basicamente, é esse ponto de encontro. E a rua, esse é um detalhe que é absolutamente fundamental. Existe o povo da rua. Existe o povo da rua que a gente enxerga, e eu acho que existe o povo da rua que a gente não enxerga. As culturas de rua, os saberes da rua, as religiosidades da rua, os exus da rua, os malandros da rua, os catiços da rua. A rua é um espaço em que o visível e o invisível vivem o tempo inteiro. Quer a gente acredite ou não, não é essa a questão que se coloca. Mas eu acho que existe uma rua que pertence fundamentalmente a essa coletividade, né, que constrói essas sociabilidades o tempo inteiro. Agora, uma coletividade que está viva, que está por aí, mas uma coletividade que a gente não enxerga. Tem uma coisa que eu acho que as culturas de rua elas deixam muito explícita, e os exus de Umbanda, de Quimbanda, né, o orixá exu do candomblé, deixam isso muito evidente. O contrário da vida não é a morte, o contrário da vida é o desencanto. Né? Existem vivos que estão mais mortos que os mortos. E existem mortos que estão mais vivos que os vivos. Então, a rua é esse espaço, né, em que o visível e o invisível convivem. A rua é o espaço do extraordinário, ao mesmo tempo é o espaço do corriqueiro. Parece paradoxal, mas não é. O que há de mais corriqueiro na cidade acontece na rua, mas o que há de mais extraordinário na cidade acontece na rua. Eu encaro a rua basicamente como um ponto de construção tensa e intensa de sociabilidade. Por isso, essa visão da rua como um ponto de passagem, essa visão da rua como um local que permite a circulação de mercadoria e corpos domesticados, desencantados, eu acho que isso é
aquilo que João do Rio chamava de rua que morre, né? Então, as ruas são entes, existe uma ontologia da rua. A rua é um ser, e eu vejo muito por aí. Mas eu acredito que a rua fundamentalmente ocupa esse espaço. A rua é um ponto de construção de sociabilidades em que o corriqueiro e o extraordinário conseguem conviver ao mesmo tempo em que o visível e o invisível também estão interagindo. Esse é o fascínio da rua. Simas, o título do seu livro é uma referência direta e uma homenagem ao livro A Alma Encantadora das Ruas, que foi publicado pelo João do Rio em 1908. Em A Alma Encantadora, o João do Rio fala de uma cidade do Rio de Janeiro que está no meio de um palco de disputas. Se por um lado havia a influência europeia da Belle Époque, por outro havia uma cidade herdada dos povos indígenas e da diáspora africana. O que permanece desses conflitos na Rio de Janeiro atual? Me parece que o João do Rio, ele talvez seja o personagem que vivencia com um rigor, com uma paixão, com um espanto, com a vertigem, né? A vertigem do João do Rio diante da cidade era essa. Uma cidade que, entrando na República, no século XX, na modernidade, ela vivia um impacto. Por que ela vivia esse impacto? Havia uma cidade que se queria francesa. E o Rio de Janeiro tem uma peculiaridade de sua história que é marcante, é um aparente paradoxo. A cidade foi fundada no século XVI para garantir o domínio português contra os franceses. Então, ela foi criada para evitar a presença francesa. No final do século XIX, início do século XX, ela quer ser francesa para negar que é profundamente africana. E o João do Rio viu um embate entre essas duas cidades. Uma cidade das Cocotes, uma cidade da Avenida Central, uma cidade da Rua do Ouvidor, uma cidade que pretendia ser a Paris tropical. E a cidade dos terreiros, a cidade das rodas de samba, a cidade das esquinas, a cidade das biroscas, a cidade das encruzilhadas, a cidade dos saberes que iam sendo engendrados a partir de experiências coletivas de descendentes de africanos. Ele viu tudo isso. E ele mergulha nessas duas cidades, né? Porque, ao mesmo tempo em que ele está interessado nas mulheres, né, nas moças de 20 anos, que ficavam vendo vitrines e sonhando com a moda francesa, as mariposas, como ele chamava, ele vai aos presídios. Ele vai tentar entender como é que é o cotidiano de um agente funerário, que eram chamados de urubus, né, pela população do Rio de Janeiro. Então, o João do Rio mergulha em tudo isso, ao mesmo tempo que ele está interessado no intelectual que frequentava a Garnier na Rua do Ouvidor, ele está tentando entender como é que é o cotidiano dos viciados em ópio no centro do Rio de Janeiro. Então, essa visceralidade de uma cidade disputada marcou a obra do João do Rio, e A Alma Encantadora das Ruas é sobre isso, no fim das contas. A rua como esse espaço vertiginoso de espanto e disputa. E o que me parece que a gente tem hoje é uma cidade que continua sendo bastante disputada. O Marques Gebelo, um outro grande cronista carioca, dizia que uma cidade é feita de várias cidades, né? E a disputa pela cidade é muito tensionada. Então, o que acontece hoje? Nós temos hoje no Rio de Janeiro uma cidade que cada vez mais destrói as sociabilidades de rua. O açougue de rua, a barbearia de rua, a pequena quitanda, o barbeiro que trabalha na rua. Esses espaços de convivência da rua, a praça, né, o botequim de esquina, esses espaços de convivência são espaços de convivência que estão cada vez mais desaparecendo. Então, hoje, por exemplo, você tem as barbearias de rua perdendo espaço para a barbearia que fica dentro do shopping center. Hoje você tem a quitanda, que era, no fim das contas, um espaço em que as pessoas se encontravam, conviviam, conversavam, falavam sobre o que aconteceu. A quitanda está perdendo espaço para a rede de hortifruti, né? Nós temos uma cidade hoje encaixotada, uma cidade marcada, né, por um projeto cada vez maior de desencanto da rua. Então, tentar entender como é que o povo da rua continua criando estratégias de sobrevivência nas frestas, na porosidade, nas brechas, né, desse projeto desencantado de cidade, eu acho que continua sendo uma questão muito atual. O Rio de Janeiro passou por um período muito sério nos últimos anos,
que foi aquele em que a cidade começou a tentar construir um discurso de balneário de grandes eventos. Isso alterou profundamente os meios de convívio na rua. Nós tivemos um processo de gentrificação muito violento, um processo de aburguesamento de espaços populares que foi muito violento. E hoje nós temos uma cidade que está diante dessa encruzilhada. Então, o que o João do Rio faz? Tentar dar historicidade à rua, tentar dar historicidade àqueles que vivem na rua e que constroem seus modos de vida, muitas vezes, sobrevivendo na precariedade e muitas vezes, inclusive, com uma certa sabedoria da escassez, né? Porque a escassez te obriga a criar. Não tem outro jeito. Se você quer sobreviver à escassez, você precisa criar. Isso não é romantizar o precário, mas é entender que a rua engendra as suas sabedorias, né? Existem táticas cotidianas engendradas pela rua que foram muito marcantes quando João do Rio escreveu A Alma Encantadora e que continuam muito pertinentes, guardadas as diferenças de conjuntura, evidentemente, em 2020. Então, a rua continua sendo basicamente um espaço disputado. A rua é um teatro, ela guarda essa característica de ser o espaço em que a cidade está sendo vigorosamente disputada. Sim, mas no livro você menciona que os temas de seu interesse são vinculados principalmente aos processos de invenção e reconstrução dos laços de sociabilidade no campo das sapiências das ruas. E aí, pela sua última resposta, a gente pode descrever que ao longo do livro inteiro você vai contando sobre inúmeros e entrelaçados processos de reconstrução do mundo, né? Eu queria levantar a bola para você falar um pouco para a gente sobre a cultura de fresta, sobre a cultura da síncope, e talvez você possa contar um pouco a história da imaginação percussiva que você conta no livro a partir da história do Tião Miquimba. Eu acho o seguinte, eu acho que para pensar essas sociabilidades da rua, a gente tem que passar a entender um detalhe que é crucial. O impacto mais forte na formação do Rio de Janeiro é a presença de uma quantidade exorbitante de gente que foi escravizada. Então, a cidade do Rio sofre esse impacto de uma forma muito pesada, muito profunda. E aí, para pensar a cultura das ruas da cidade, eu sempre gosto de tentar pensar o Rio de Janeiro como uma cidade diaspórica. Em que sentido? No sentido de que, conceitualmente, toda diáspora é uma experiência que aniquila qualquer diáspora. Ela aniquila, ela corta laço de identidade, ela quebra a sociabilidade, ela desarticula a rede de proteção social. O ser em diáspora é aquele que vê a sua construção de ser coletivo desarticulada. Agora, se toda a diáspora é uma experiência de aniquilação da coletividade, toda a cultura de diáspora é uma experiência de reconstrução disso. A gente pode reparar que todas as manifestações da cultura de diáspora, elas se fundamentam na ideia da comunidade. Você vai pegar a malta de capoeira, você vai pegar o cordão carnavalesco, você vai pegar a escola de samba, o terreiro de umbanda, o terreiro de candomblé, os zungus, que eram as antigas casas em que se comia, né? E se conversava, enfim, comia-se muito angu ali, fazia-se uma macumba. Então, todas as experiências da cultura de diáspora, elas são experiências que visam construir a rede de proteção, a coletividade. E a rua foi um espaço por excelência desse tipo de coisa. Então, incessantemente, a cultura das ruas é uma cultura que briga contra a individualização típica das sociedades industriais. Porque a sociedade industrial, ela opera na lógica da individualização. Então, o ser coletivo ele vai sendo enfraquecido nesse processo. E a cultura das ruas opera no tensionamento dessa questão, construindo laços de sociabilidade o tempo inteiro. Agora, dentro dessas culturas de rua, a gente tem que reparar que a experiência brasileira, não só do Rio de Janeiro, enfim, mas brasileira, ela é uma experiência de emparedamento institucional. A República, sobretudo, quando é proclamada, ela tem um projeto institucional que é excludente. O projeto institucional da República é um projeto elitista, é oligárquico. Ele se fundamenta nos privilégios de uma minoria. Então, os canais institucionais, eles estão fechados
para as expectativas de mundo, né? Para a construção dessas sociabilidades, para a elaboração de práticas culturais, das camadas do Rio de Janeiro, do Brasil, enfim, né, que são oriundas da experiência da diáspora africana, que são herdeiras do genocídio indígena, né, portugueses pobres, espanhóis pobres, italianos pobres, imigrantes que chegam aqui ao Deus dará. Então, todas essas camadas, toda essa gente, né, esses caminhantes, acabam tendo que criar estratégias de fresta para conseguir, no fim das contas, construir seus modos de vida. É imaginar que o projeto de Estado brasileiro é o projeto de um muro, mas todo muro tem a sua brecha, todo muro tem a sua fresta. Então, a cultura de fresta é aquela que não é institucional, porque não pode ser institucional, porque os canais institucionais estão fechados para ela, mas que busca operar em gramáticas não normativas, em formas de ocupação da cidade que são inusitadas. Então, essas culturas de fresta, em larga medida, né, elas vão construindo um modo de estar na cidade que é muito peculiar. Quando eu falo, por exemplo, da experiência do samba, eu gosto muito de pensar a ideia da cultura de síncope. Porque o que é a síncope? Isso é um conceito que eu proponho para pensar as culturas urbanas. A síncope, na verdade, do ponto de vista da teoria musical, vou falar de uma forma muito simples, não vou entrar no meandro da teoria, mas o samba é uma música de compasso binário. Então, ele tem um tempo fraco e um tempo forte. Seria mais ou menos um tum, 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 tum. Isso é a marcação da previsibilidade do samba. Acontece que o samba não ocorre nem nesse primeiro tum e nem nesse segundo tum. O samba ocorre no preenchimento do vazio que existe entre uma pancada e outra. Então, se você pensa numa bateria de escola de samba, ela tem um surdo de marcação, um surdo de pergunta e de resposta, né? Vem os surdos fazendo tum, 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 tum. Mas o molho da bateria, o molho do samba, é o preenchimento do vazio. Então, você pode preencher esse vazio de inúmeras formas. É nesse vazio que ocorre a síncope. A síncope é um prolongamento do tempo fraco para o tempo forte, né, com variações, com imprevisibilidade. Então, você pode preencher esse tum, tum da seguinte maneira: tum, 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 preencher de uma forma. Ou posso preencher com tum, 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 tum. São duas maneiras diferentes de você operar no vazio. Então, quando eu proponho culturas de síncope, eu estou dizendo que essas culturas elas tiveram que criar mecanismos para operar no vazio, mecanismos de drible. Né? A gente pode usar o futebol brasileiro para pensar esse tipo de coisa, porque você tinha o futebol inglês que se caracterizava pelo lançamento da bola, o futebol escocês que se caracterizava no início do século pela troca de passe, uma maneira nossa de jogar futebol que se caracterizou pelo drible. E o drible é exatamente você ocupar um espaço vazio, é a síncope. Então, a gente pode propor uma reflexão que cruza o samba, as nossas maneiras de jogar bola e as nossas maneiras de ocupar a rua. Quando eu falo de gramática dos tambores, eu quero dizer que existem gramáticas que não operam na normatividade. Então, o tambor conta uma história, o corpo conta uma história. Tião Miquimba foi o ritmista da Mocidade Independente de Padre Miguel, que praticamente inventou um instrumento chamado surdo de terceira. O surdo de terceira é aquele que toca preenchendo com fraseados imprevisíveis o espaço vazio que existe entre esse primeiro tum e esse segundo tum. Essas duas batidas normativas, né? Tum, tum. O surdo de terceira entra nesse vazio, quebrando a normatividade, criando formas inusitadas de preenchimento do vazio com o som. Então, essas culturas operam também desta maneira. Por isso é que eu falo que quando a gente quer entender a cultura da rua, a gente tem que fazer um mergulho nas gramáticas não normativas. A cultura da rua, ela é uma cultura de sonoridade, ela é uma cultura de corporeidade. A rua não é para ser vista só, porque você estaria trabalhando apenas com a visão, o olhar, né? A rua tem que ser percebida, porque a rua tem sonoridade, porque a rua tem cheiro. Né? Então, os sentidos da rua, das culturas da rua, eles são múltiplos. Por isso eu prefiro dizer
que a gente tem que perceber a rua, não é olhar a rua. Porque quando você apenas olha, você perde muita coisa, mas é você perceber. Então, o tambor elabora um discurso, o corpo elabora um discurso. Muitas vezes o que a boca está falando não é aquilo que o corpo está dizendo. A cultura de rua tem essas dobras também. Então, é nesse sentido que eu acho que é desafiador, porque a gente precisa tentar mergulhar de uma forma mais vigorosa, afetiva mesmo, nas experiências da rua. E por que eu trabalho com esses conceitos de cultura de síncope, né, gramática do tambor? Porque eu acho que as culturas de rua são capazes de sugerir a criação de conceitos para que a gente possa analisá-las. Eu implico muito com uma certa postura eurocentrada, que acha que as experiências da rua, as festas, o samba, né, são laboratórios de experiência. E a gente precisa de um laboratório conceitual que vem de fora para que essas experiências sejam analisadas. Eu acho que não é assim. Eu acho que as experiências, as culturas engendradas pela rua, são capazes de fornecer um manancial para que a gente possa pensar em conceitos capazes de defini-las, ou pelo menos de tentar, em alguma medida, entendê-las, né? Eu acho que é por aí. Então, é por isso que eu costumo trabalhar com uma linha conceitual que dialoga com a própria rua. Eu acho que esse é um caminho interessante. Você sabia que Urbanidades é apenas uma das iniciativas do grupo Urbandata Brasil? Para acompanhar notícias sobre o cenário urbano brasileiro e receber divulgações de atividades acadêmicas, acesse nossa página no Facebook, Urbandata Brasil, banco de dados sobre o Brasil urbano. E se você está gostando desse episódio, não se esqueça de compartilhar. Urbanidades está no Spotify, no iTunes e nos demais agregadores de podcast. Agora voltando para a entrevista. Falando sobre a imaginação percussiva, que é um dos capítulos do livro, você falou agora também sobre a importância da cultura da rua. Uhum. E você aproveita páginas do seu livro para falar sobre um epistemicídio em curso na cidade. E aí fala também sobre uma série de conhecimentos, no mais amplo sentido, que estão também sendo postos em risco. Mas, além disso, você separa um capítulo específico, o capítulo O Assassinato, para falar sobre a morte do velho Maracanã e como isso representa, na realidade, um atentado contra o sentido da rua como espaço de convivência. Uhum. Evidente que há muito que se falar sobre isso, mas o que eu te pergunto é como e que coisas morreram junto com o velho Maracanã? Olha, eu sou um sujeito convencido, e escrevi sobre isso, inclusive, que quando o Maracanã é destruído, não é exatamente o velho Maracanã, a arquitetura do velho Maracanã que você estava querendo destruir, que você estava querendo eliminar, tirar dali. Mas o que você estava querendo destruir ali eram os modos de praticar o estádio, porque isso é absolutamente fundamental. Eu costumo também trabalhar com dois conceitos, né? Uma ideia que é a ideia do território funcional e a ideia do terreiro. O território funcional é um espaço urbano desencantado, que ele tem uma função e ponto. O viaduto de Madureira, por exemplo, é um território funcional. Ele foi construído para ligar um lado ao outro do bairro. A função dele é essa. Mas quando você começa a colocar ali uma caixa de som e faz um baile-charme debaixo do viaduto de Madureira, aquele espaço foi praticado na dimensão do terreiro. Aquilo que a geografia humanística, por exemplo, chama de lugar, né? Então, é o espaço que foi praticado. O Maracanã, matéria bruta, me interessa muito pouco. Mas o Maracanã terreirizado pelos hábitos, pelas sociabilidades, pelas performances, pelos modos de torcer, né? Isso é um patrimônio absolutamente fundamental. Então, quando se derruba o Maracanã, não é a marquise monumental que você está derrubando apenas. Quando se derruba o Maracanã, você está, por exemplo, entrando num processo para tirar de dentro do estádio o Geraldino.
Você está participando de um processo que destrói um estádio que, pelo menos no campo imaginário, ele operava numa certa lógica de inclusão da cidade. Porque o Maracanã foi construído para que a cidade inteira fosse representada ali dentro. Guardadas desigualdades, porque existiam. A gente também não pode achar que o Maracanã era, né, o Shangri-La do convívio harmônico, não era assim, mas você tinha uma geral destinada àqueles de baixíssimo poder aquisitivo, mas que, entretanto, podiam estar lá. Você tinha uma cadeira destinada a quem tinha um poder aquisitivo melhor. Uma arquibancada que pegava as várias frações da classe média. Cadeiras cativas que pegavam um público mais elitista. Mesmo com essa diferença espacial, estava todo mundo, de alguma maneira, incluído na dimensão do estádio. Então, o Maracanã era uma certa metáfora da própria cidade, estava todo mundo ali. Quando você derruba o Maracanã, isso é um sintoma de um processo mesmo de aburguesamento da cidade, violento. E um processo de aburguesamento violento do futebol. Porque o jogo, começa a operar na lógica em que o torcedor não interessa mais. Interessa o cliente. E nessa lógica, o cliente é aquele que tem poder de consumo. Esse é um detalhe que perpassa a cidade inteira. Por isso é que eu digo que quando a gente pensa na destruição do Maracanã, dos modos de praticar o estádio, porque isso responde à tua pergunta, o que está sumindo do Maracanã são modos de praticar a vida, de construir sociabilidade. De novo, retomamos essa ideia de transformar o território funcional num terreiro, das performances corporais, por exemplo, da cidade como um local de encontro. Mas tem um detalhe que eu acho importante mencionar. Esse Maracanã foi destruído e os modos de praticar o estádio, que são sintomas dos modos de praticar a cidade, eles vão sendo destruídos também. Agora, a luta continua. Eu não sou um sujeito resignado achando que acabou. Por quê? Porque hoje você tem um estádio gentrificado, mas você vem tentando criar nas frestas dessa elitização, de novo as frestas, e aí você já observa, indo a Maracanã, você vê como nos escaninhos, como nos poros dessa elitização, você vai tentando reconstruir modos de torcer e modos de praticar aquilo ali. Então, a luta continua, é um jogo. A dinâmica da cidade é a dinâmica do jogo. O jogo está sendo jogado. O sujeito vem ali com o pé no teu peito, mas você se esquiva, e ao se esquivar, você consegue, de certa maneira, contra-atacar. O Gramsci gostava muito de falar de contra-hegemonia. Eu gosto muito de falar das culturas de contra-ataque. A gente pensar um pouco na dimensão do futebol. Como é que você tem estratégias de contra-ataque? Porque o time que ataca o tempo inteiro, ele vai deixar brecha lá atrás. Então, é essa dimensão que eu acho que marca a cidade ainda como um organismo vivo. Ainda que o velho Maracanã tenha sido destruído e os modos de praticar o estádio, como sintomas do modo de praticar a cidade, tenham sido feridos de morte, as coisas estão se redefinindo e o jogo continua. Eu acho que a gente está até em desvantagem nesse jogo, mas tem jogo para ser jogado aí. Aproveitando o ensejo, que você mencionou isso também, Simas, a cidade é cheia de conflitos e um deles perpassa por essa tentativa de negação da ancestralidade da própria cidade e de seus moradores. Nesse movimento de tentativa de apagar, demonizar os traços muito fortes da nossa cultura que são ligados à cultura africana. Nesse sentido, queria que a gente pudesse conversar um pouco sobre a questão da intolerância religiosa e como isso ganha mais força nesse momento em que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro é representante de uma igreja neopentecostal. Como que você enxerga isso e quais os reflexos disso na prática? Primeiro, eu acho importante dizer o seguinte: a situação hoje é terrível, mas o convívio respeitoso e tolerante sempre foi a exceção, nunca foi a regra. Então, é a exceção. Eu prefiro até usar uma outra expressão, ao invés de intolerância religiosa, eu realmente acho que a gente tem que partir para o uso da expressão que me parece que cabe melhor aí. É racismo religioso. Por que eu digo que é racismo religioso? Porque o racismo não se manifesta só na desqualificação que opera no fenótipo, da impressão da cor da pele. O racismo também opera no campo do simbólico.
com a desqualificação de culturas, desqualificação de saberes, desqualificação de tecnologias de vida, né? Esses são campos todos de operação também do racismo. Então, quando a gente fala da questão da religião, há um processo mais profundo de desqualificação de saberes, há um processo mais profundo de desqualificação de tecnologias de vida, há um processo mais profundo de desqualificação de cosmogonias, perspectivas de mundo, né? Esse é um detalhe que tem que ficar muito claro. E o que salta aos olhos? No Corpo Encantado das Ruas, eu vou na contramão de um certo mito do carioquismo, que é um mito cordato, né? Do carioca maneiro, do que está sempre na praia, que está comendo lá seu biscoito Globo, usando sua sandália havaiana. E é um livro, inclusive, que pensa uma cidade que está longe da praia. A praia não vai aparecer, é um livro sobre o Rio de Janeiro, já me falaram isso. A praia não aparece em momento nenhum no livro, é como se fosse uma cidade que não tem praia, né? Porque a perspectiva realmente não é essa, é entender a cidade numa outra dimensão, que me parece mais de acordo com o olhar que eu lanço sobre ela. Então, a questão do racismo religioso, ela é uma questão que se insere de uma forma mais ampla na desqualificação dos bens simbólicos dos descendentes de escravizados e escravizadas. É um elemento dessa desqualificação. Hoje, esse elemento ele é radicalizado pelo avanço rápido de designações neopentecostais que disputam o mercado da fé. E dentro dessa disputa de mercado, que enxerga o fiel como consumidor da salvação, o cara é um consumidor do discurso da salvação. O que acontece aí? Esse impacto é muito forte, porque nessa disputa pelo mercado da fé, o discurso, que é um discurso que desqualifica, que é um discurso que é preconceituoso, que é um discurso que vai nessa dimensão simbólica de um racismo que é estrutural, ele está muito presente. Então, a gente não pode desconectar a luta contra a intolerância religiosa da questão mais profunda do racismo religioso e a centralidade que o racismo tem na estruturação da cidade do Rio de Janeiro e na própria construção da ideia de Brasil. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que radicalizar a reflexão sobre essa questão. Não existe intolerância religiosa, existe racismo religioso que acaba gerando esses tipos de manifestação. O prefeito do Rio de Janeiro opera na lógica do racismo religioso. Ele foi um sujeito que passou 10 anos na África fazendo exorcismo, né? Ele tem livros publicados em que ele destila opiniões estapafúrdias, racistas, né? Que desqualificam saberes africanos, redefinidos na cultura diaspórica. Então é isso. Se trata de racismo religioso. Essa questão tem que ser pensada de uma forma mais ampla, a partir da ideia de que o elemento estrutural da nossa formação é o racismo, não tenho dúvida. E isso repercute na cidade. Excelente, Simas. Com base no que a gente vem conversando, eu queria direcionar um pouco a nossa conversa para pensar no contexto da pandemia e do isolamento social. E aí, nesse sentido, a gente pode pensar até no próprio racismo para apontar que dizer que a rua está vazia pode ser uma interpretação muito superficial e tendenciosa, né? Principalmente se a gente for qualificar as diferenças entre ruas, vielas, becos, esquinas e as próprias encruzilhadas também, né? Eu queria pedir, então, para você falar um pouco sobre o que você aponta no livro sobre a diferença entre as ruas dos encontros e a Rua da Passagem e do que você está sentindo em relação ao momento que a gente está vivendo e que você imagina que pode acontecer em relação à reconstituição das formas de apropriação e pertencimento desse espaço urbano. Bom, a primeira coisa que me impressiona, me chama atenção, é que, em certa medida, e quem está falando isso é uma pessoa que é favorável ao confinamento, porque eu acho que a gente tem que ter medidas de confinamento mesmo. Mas, ao mesmo tempo, é muito fácil ficar confinado se a gente é de classe média ou da classe média para cima, né? E o Brasil é um país que não é tão simples assim. Então, quando você, por exemplo, entra numa comunidade, eu trabalhei dentro de favela há muito tempo, tenho contato e tal, você vai ver que nas favelas é muito comum que a rua seja a extensão da casa. É muito comum que você tenha casas pequenas com grupos de moradores, às vezes grandes. Então, a rua
é uma extensão da sua residência. A rua é a extensão da casa. Você mora, na verdade, na casa e mora na rua. A gente tem que entender que tem uma certa economia da rua que é crucial para que as pessoas não morram de fome. Então, é relativamente simples você deixar o calçadão de Copacabana vazio. Mas não é tão simples assim você querer estabelecer um confinamento completo, por exemplo, no Complexo do Alemão. É muito simples você estabelecer que a Praça Nossa Senhora da Paz em Ipanema vai ficar vazia. Agora, é muito complicado você querer que esse mesmo padrão ocorra em toda a comunidade do Pavãozinho, que está ali em Ipanema, porque é outra perspectiva, são outras questões que estão sendo colocadas. E o negócio é muito feio, o negócio é brabo, não é tão simples assim. Então, a gente tem que entender, fazer essas ponderações. Que rua está vazia? Que rua tem condições de estar vazia? E eu falo isso desde o campo espiritual, né? Porque meia-noite, para as culturas da rua, você vai ter Exu na rua, mesmo que a gente não enxergue. Mas eu estou falando também de uma cidade que é profundamente desigual. E estou falando também de um racismo que opera na estruturação urbana da cidade. Então é muito complicado, a situação é complicada. A pandemia no Brasil, ela atinge todo mundo, mas em termos. Ela acaba sendo, num país profundamente desigual, em cidades profundamente desiguais, ela acaba sendo mais impactante para os corpos pretos, né? Para aqueles que não têm condições de fazer um confinamento como deveriam fazer, porque senão vão morrer de fome. Então, o negócio é muito complicado, né? Agora, o que virá daí, para mim, é um enigma. Nesse sentido, eu costumo me socorrer da história, porque como a minha formação é em história, o historiador é um profeta do que já aconteceu, né? Tá dirigindo olhando pelo retrovisor, né? Isso, o historiador, eu costumo dizer que tem um oriqui de Exu, que para mim é um caminho para a teoria da história. É um que Exu diz o seguinte: Exu é aquele que mata o pássaro que já voou com a pedra que ainda vai lançar. Então, o que o historiador faz é isso. Na verdade, eu estou matando o pássaro que já voou com a pedra que eu estou lançando hoje, né? A pedra pode ser tudo, pode ser a minha análise documental, pode ser o meu método, pode ser a minha episteme, mas Exu é um teórico da história. Ele mata o pássaro ontem com a pedra que ainda não lançou, né? É um negócio interessante. Mas o que me parece é o seguinte: me parece que a gente vai encontrar de novo uma rua que vai ser disputada. Eu não vejo como essa disputa terminar. Eu não sou daqueles. Eu sou botafoguense, então não espere de mim grande otimismo, né? Porque eu sou curtido na experiência do inusitado, da derrota, né? Do fantástico. Eu não sou daqueles que acreditem que num passo de mágica a gente vai construir uma cidade mais solidária, um mundo mais solidário. Eu não sou, não. Eu acho que é disputa. Eu acho que a rua vai ter que ser disputada, a cidade vai ter que ser disputada, redefinir o que a gente quer depois da pandemia vai ser uma disputa também. É típico da urbanidade. A cidade que não é disputada é uma cidade morta. Esse é um detalhe que eu sempre costumo dizer. Espaços urbanos, urbanidades que não são tensionadas, são urbanidades sem vida, são urbanidades desencantadas. Então, você tem disputa o tempo inteiro. Como essas disputas vão ocorrer, eu realmente não sei, mas eu acho que esse jogo não terminou. A impressão que eu tenho é que vai continuar sendo uma disputa redimensionada pela experiência impactante da pandemia, mas uma disputa fundamentada a partir dessas duas ideias. A ideia do ponto de encontro e a ideia do ponto de passagem. Eu acho que essa é uma questão crucial. E nós vamos ver como vai ser essa dinâmica, porque certamente pequenos comércios fecharão mais do que já fechavam, bares, botequins que não vão conseguir superar a pandemia talvez nunca mais reabram, e alguns deles muito tradicionais. Então, o impacto que isso vai ter para a cidade, a gente vai ter que verificar. Então, nesse sentido, eu prefiro a prudência do historiador, né? Lá na frente eu digo para vocês, porque aí eu vou lançar a minha pedra para tentar matar o pássaro que voou ontem. Eu acho que é por aí. Sim, mas no seu livro você traz um caso curioso da cidade do Rio de Janeiro, que em 1892 a cidade teve 2 carnavais. Na época, por conta da crença de que o verão ampliava a disseminação de epidemias e de doenças no geral, o governo,
para evitar aglomerações, acabou criando essas medidas que culminaram em 2 carnavais. Você já disse que, né, o seu trabalho não é de futurologia, mas a gente gostaria de saber. Em 2020 a gente conseguiu pular o carnaval. E o próximo carnaval, como você pensa que será? O próximo vai ser uma festa. Eu só não sei se o próximo vai ser em 2021, né? Não sei como é que vai ser. Mas o que eu vou te dizer é o seguinte: já houve tentativas de adiar o Carnaval do Rio de Janeiro algumas vezes. Em 1892, tentaram adiar o Carnaval. 1912, quando morreu o Barão do Rio Branco, tentaram adiar o Carnaval. Sempre que tentaram adiar o Carnaval, nós tivemos 2 carnavais. Nós tivemos o Carnaval oficial, marcado em outras datas, e nós tivemos o carnaval, digamos, extraoficial, que foi feito a revelia do poder público, né? Olha, aí é difícil, porque vai depender muito do estágio da pandemia, vai depender muito da existência ou não de uma vacina. Agora, o que eu posso te dizer é o seguinte: a experiência histórica ensina que o carnaval de 1919, por exemplo, foi um dos maiores carnavais da história do Rio de Janeiro, porque foi o carnaval posterior à epidemia da gripe espanhola. Então, havia ali uma pulsão de vida querendo resistir àqueles tempos de morte, que foi um negócio impressionante, um negócio impactante. A espanhola foi devastadora no Rio de Janeiro, você ter pilha de cadáver no meio da rua. Então, a cidade ela foi sequestrada pelo vírus, foi um negócio terrível. Agora, quando acaba isso e vem o carnaval, a efusão foi extraordinária, a ponto que uma escola de samba do Rio, campeã do Carnaval de 2020, a Viradouro, o próximo enredo da Viradouro vai ser sobre o Carnaval da gripe espanhola, o Carnaval de 1919. Como é que a cidade brincou o Carnaval com uma intensidade poucas vezes vista. Como é que a cidade, inclusive, zombou da própria morte, né? Já que uma das fantasias mais populares do Carnaval foi de espanhola. Então as pessoas saíam fantasiadas de espanholas, né? Com toda a pinta de espanholas mesmo, aquele negócio todo, aqueles vestidos das sevilhanas, tocando castanhola, o diabo a quatro, né? Eu não sei, eu acho que vai depender muito, porque se até setembro a coisa não apresentar uma melhoria efetiva, complica, por exemplo, as escolas de samba, porque precisam de tempo para organizar enredo, escolher samba, preparar fantasia, fazer alegoria. Barracões de escola de samba são lugares em que o convívio das pessoas em espaço fechado é muito frequente, né? Não sei. A pandemia vai redefinir tudo. E, no fim das contas, não é o carnaval que vai ficar fora disso. Então, eu respondo o seguinte: eu não sei o que vai acontecer em 2021. Eu sei que o próximo carnaval tem tudo para ser um carnaval esplendoroso, para ser um dos grandes carnavais da nossa história. Exatamente porque eu acho que ele vai vir acompanhado de uma pulsão pela rua que é muito forte, né? Agora, quando será? Aí a gente não pode afirmar. Se ele perguntar daqui a 5 meses, eu te falo. Eu queria fazer uma pergunta agora, assim, mas a gente pega o livro, mas também quer saber um pouco dos bastidores do livro, né? Aproveitando também para fazer o jabá, o livro O Corpo Encantado das Ruas foi publicado pela Civilização Brasileira. O livro está muito bonito, está se aproveitando do magnetismo da estampa dos saquinhos de São Cosme e Damião, então está indo bem, né? As pessoas estão tirando das prateleiras com a mesma velocidade que o saquinho de doce acaba durante esses festejos. Mas eu te pergunto como que foi essa construção, assim? Eu fiquei pensando, é um livro, faz essa menção ao João do Rio, é um livro de conto, é um livro de crônica, é um livro que tem uma série de conceitos. O livro foi pensado como uma certa gira, né, de macumba mesmo, porque ele começa como um padê para Exu, então ele começa como uma oferta para Exu para você abrir a rua, né? E depois ele evoca as espiritualidades da cidade, ele evoca as pombagiras, os malandros, os caboclos tupinambás. Então, os primeiros capítulos são evocações às espiritualidades da rua, né? E da cidade do Rio de Janeiro. É um capítulo sobre Exu, é o Padê, sobre Legba, né? Enfim, Zé Pilintra, as Marias, Dona Maria Mulambo, Dona Maria Padilha, Dona Maria do Porto, Dona Maria Navalha, enfim, a vastíssima corte das pombagiras. E depois desse pedido de licença, o livro vai chegando aos habitantes do Rio de Janeiro de hoje.
Então, eles são chamados para a gira. É um livro que chama todo mundo para a gira. Ele começa com essas espiritualidades da rua, depois passa por Corme Damião, por Ogum, o culto a São Jorge, e vem chamando as espiritualidades. Aí, daqui a pouco, está chegando o povo da rua mesmo, o povo que está na rua hoje. Aí. Daqui a pouco chega a rezadeira, daqui a pouco chega aquela tia que faz um bolo de cenoura para distribuir para a garotada que enfeita a rua em tempo de Copa do Mundo. Então, o livro é uma evocação à rua nesse sentido. Ele é pensado como uma evocação. E é muito curioso porque vários livreiros manifestaram a dificuldade de saber onde colocar o livro, em que prateleira colocar o livro. E eu falo sobre o Corpo Encantado das Ruas o seguinte, ele é um livro de encruzilhada. Por quê? Porque ele faz uma espécie de mistura entre a crônica, o ensaio, ele dialoga o tempo todo com a história, ao mesmo tempo ele dialoga com a fabulação, ele dialoga com a vida visível das ruas, ao mesmo tempo ele também dialoga com aquilo que não se vê, com as espiritualidades da rua. Então ele é um livro encruzilhado. O Corpo Encantado das Ruas não tem uma definição. Ele foi escrito com esse propósito, com o propósito de propor uma encruzilhada onde a crônica, onde a história, o vivo e o morto, eles se encontram. O lugar do livro é a encruzilhada. Na verdade, quando eu boto o padê para Exu, no início do livro, o padê você vai arriar na encruzilhada. Então, eu já estou deixando claro que é um livro de encruzilhada. Esse talvez seja o gancho melhor para ler O Corpo Encantado das Ruas. Sim, mas a gente só tem que agradecer sua presença aqui. Foi uma conversa riquíssima. Primeiro, a oportunidade de ler o livro e poder conversar com você em seguida, isso já é um privilégio. Mas ouvi-lo sobre outras questões e que são importantes não só para a gente pensar, mas que sirvam também de munição para a gente olhar para essa realidade e não ter uma postura passiva e combater as injustiças e entrar com os dois pés de fato nessa disputa que você tanto fala no livro. Então, em nome de toda a equipe do Urbandata Brasil, eu agradeço a sua disposição em conversar conosco. Valeu, minha gente. Eu é que agradeço a oportunidade. Quem quiser conhecer mais o trabalho, O Corpo Encantado das Ruas está aí. É um livro que está sendo vendido. Na verdade, são 19 livros. Né? O Corpo Encantado das Ruas foi o mais recente. Não vou falar o último, não, porque vem mais livro por aí, mas foi o mais recente. Né? Eu agora estou trabalhando numa biografia do estádio do Maracanã. A gente espera lançar essa biografia do Maracanã, esse livro sobre o Maracanã, quando passar a pandemia, porque eu acho que é um livro que tem que ter um lançamento de rua. Tem um trabalho novo com o Ney Lopes aí, que a gente fez junto, o Dicionário da História Social do Samba, que ganhou o Prêmio Jabuti de livro de não ficção do ano de 2016. A gente está pensando aí num trabalho novo para colocar na praça. Eu escrevi o meu primeiro livro infantil, em parceria com a desenhista Luciana Nabuco, textos meus, desenhos dela. Muriqui, Histórias de Terreiro, então é um livro que também daqui a pouco vai ser lançado. A gente vive criando porque tem que fazer as coisas. Quem quiser conhecer melhor o meu trabalho também tem o Encruzilhadas, o podcast que eu fiz com o Pedro Asberg dirigindo, e a Gabi, maravilhosa, a Gabi Moreira. A gente ia começar a segunda temporada, mas a pandemia veio, então a gente segurou a onda, mas o Encruzilhadas tem muita vela para queimar ainda, porque a gente tem muito tema que a gente quer trabalhar, depois que passar esse negócio todo. E estamos aí, estamos nas redes sociais, trabalhando, experimentando a cidade, dando nossos cursos, fazendo esse trabalho que eu costumo dizer que é o trabalho do rueiro. Não é exatamente um trabalho de virar lates, mas é um trabalho de virar as latas da nossa experiência cotidiana. Então, agradeço a vocês aí a oportunidade para a gente bater esse papo. Obrigado, saúde para todo mundo. O Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidades é feito por bolsistas e associados sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite nossa página no Facebook.